Olá, sou a Jusilene Alckmin, sou advogada e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos a honra e o privilégio de ter aqui um grande representante da nossa Câmara dos Vereadores, e o nosso vereador aí, Aurélio Nomura. Aurélio, muito obrigado, viu? Eu sei que tua agenda é bastante cheia, você participa de várias comissões, tem feito um trabalho extraordinário aqui pela cidade em vários mandatos, e é uma pessoa assim, imprescindível aí no crescimento da cidade. Parabéns, viu? Obrigado, Cássio. Eu que agradeço a gentileza pelo convite. Estou às ordens aqui para a gente debater os problemas da cidade. Agora, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória e como você acabou se tornando esse grande político. Obrigado. Na realidade, eu nasci em Marília, no interior de São Paulo. Tá. Meu pai era dentista, ele era vereador lá em Marília, e um belo dia lançaram ele o deputado estadual. Ok. E ele foi eleito na primeira vez. E aí, em 62, ele assumiu o cargo de deputado de São Paulo e ele trouxe a família. Você já veio para São Paulo nessa ocasião? Já viemos para São Paulo nessa época. Perfeito. E aí acabamos ficando, A gente retornava. Você viu que era bem maior que Marília, né? Muito maior. Eu ficava até com um pouco de tontura, Porque eu achava uma cidade enorme, E foi interessante, porque veio a família toda, todos os finais de semana, meu pai retornava para Marília, região, ficava andando naquele lugar, e a gente acompanhava. Depois de um tempo, a gente foi deixando de ir, mas a gente tinha a obrigação, porque tinha o japonês comemorou os shogatsu. Os shogatsu eram sim, exatamente. Tinham meus avós eram vivos, e obrigatoriamente todos tinham que passar o Réveillon junto. E comer o sashimi junto. Comer o sashimi. E depois acabei ficando por aqui. Meu pai foi eleito novamente, depois foi deputado federal, fez toda aquela trajetória que muitos conhecem, Sim. E eu acabei ajudando ele de forma informal, porque eu sempre gostei um pouco de política e sempre ajudava ele nas eleições. Sim. E nos bastidores aprende-se muito, né? Nos bastidores é que aprende mais. É verdade. Você fica ouvindo as conversas. Que aquele é o mundo real, né? É o mundo real. Você ficava ouvindo as conversas, batendo um papo. Meu pai muitas vezes me levava para encontrar com aquelas personalidades que a gente via na rádio, e até com o povo, para ver as reivindicações dele. E tal. E depois, muitas das vezes, quando ele foi para Brasília, muitos dos locais que ele era convidado, ele não podia comparecer. Então, mandava representante, tinha um secretário dele que acompanhava, que representava, mas depois houve a necessidade de eu também começar a fazer a representação. Ok. Porque aumenta o número de eventos, né? Exato. Porque mesmo se a gente considerar o estado de São Paulo, tem aí 600 cidades. É difícil, né? Isso é difícil. Eu tinha o meu irmão mais velho, que ele tinha um pendor exatamente para ser político, Ele foi presidente do diretório da faculdade dele, da academia, de medicina, lá em Bragança e tudo. Mas ele, como estudante de medicina e tudo, ele tinha um horário preenchido. Primeiro que ele estudava no interior, porque dificilmente ele tinha condições de atender. Verdade. E outro é apertado, então hora que tem estágio, tem estágio, exatamente. Depois ele tinha um amigo do meu pai logo no começo, chamou ele para acompanhar as operações lá em Mogi, no Mori, e ele fazia todo esse acompanhamento. Então foi muito difícil. Nas horas que ele tinha, claro que ele se dedicava, ele foi secretário da Saúde de São Caetano, depois foi secretário do governo, na época do prefeito Tortorelli, já um tempo atrás. E depois ele começou a ir para o lado da medicina, de fazer as perícias médicas na empresa. E pegou aquilo que ele estudou, né? Ou as origens, exatamente. E tinha toda uma dificuldade, porque as perícias médicas que ele
checagem em algumas perícias, em alguns pedidos, né, para operações e medidas urgentes. Então ele não tinha horário, 3 horas da manhã estava saindo da casa dele e tal. Então, foi uma época muito difícil. E aí a gente acelerou, inclusive, com isso. Mas o meu sonho era ser promotor público. Eu fui estagiário durante 2 anos, no 4º e 5º ano. Você fez direito? Fiz direito. Ah, tá, legal. Tinha um grande amigo meu, o pai dele era procurador de justiça, né? Doutor Gastão Maia de Carvalho, o filho era o Gastão, né, também. Nós fizemos estágio, fomos fazer um curso preparatório para o Ministério Público, que era o Damásio de Jesus. Isso. E o Famoso, né? Muito famoso. Curso, Muito né? famoso. E foi interessante, o Damásio de Jesus era em Marília. Ah, entendi. E ele que deu o nome na escola? Tudo Ele que deu o nome na escola. Tá legal. E foi interessante, porque o Damásio um dia me chamou. Eu falei, poxa, o que aconteceu? Me chamar e fui lá e falou, olha, quero falar que eu tenho uma amizade muito grande com a tua família. Seu pai era muito amigo. Ah, ele conhecia tudo. Conhecia. E meu pai foi aluno dele também na faculdade de Direito lá em Bauru. Então ele era mais velho que teu pai, na verdade, né? Não, ele era mais novo, porque era a segunda faculdade. Ah, segunda faculdade, tá. Meu pai já era cirurgião dentista. Certo. E como ele começou a ser vereador, foi eleito 2 vezes, ele achou a necessidade de estudar direito para aprimorar as decisões. Sim. Porque todo mundo é aquela coisa, data velha, isso é ilegal, isso é inconstitucional. É verdade. E aí ele achou a necessidade de se aperfeiçoar para ter uma resposta única. Né? E ali ele reencontrou o Damásio, né? O Damásio já estava como já é referência, né? Já era uma grande referência, foi um grande professor, né? Um doutrinador de mão cheia, foi procurador da justiça, expert no concurso Damásio. Isso, Jesus, que hoje é uma faculdade, né? De direito. Não, e dá a impressão que ele teve um propósito de vida, né? Teve. Não é só estudar e ganhar dinheiro, não, teve um propósito de vida, isso é bacana. E teve uma passagem bastante interessante. Ele era cliente do meu pai lá no consultório. Né? Que coisa, né? Era garoto. Ele disse que um belo dia ele estava chorando lá na porta. Ele foi, né? Falou, eu estava com dinheiro para pagar o senhor, mas eu perdi, eu acho que minha bolsa. Eu falei, não precisa, vem cá, você vai sempre, deixa para lá e tal. Começou a tratar do tratamento. E a outra coisa interessante é que todo domingo ele ia com a tia dele. Meu avô tinha uma confeitaria lá em Marília, muito famosa, né? Chamava Confeitaria Tartaruga. Ele ia comer um doce todo domingo lá, antes de ir para o cinema. Então a gente tinha um estreitamento, uma afinidade. E aí ele falou, olha, eu estou falando isso porque eu quero dizer que quero que você estude e tal, você fica à vontade, você tem. E abriu o coração e falou, você precisa. Mas por que pareça, depois eu não fiz nenhum concurso. Estava preparando, estava estudando, mas por uma série de condições eu fui trabalhar no governo, na Secretaria de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico na época. Eu era um assessor do chefe de gabinete, e teve um belo. E acima de mim tinha um doutor Paulinho, era uma pessoa conhecidíssima, tinha profundidade, né? Já tinha sido secretário, tinha sido tudo no governo estadual e federal. E, infelizmente, ele foi acometido de uma doença, câncer, uma coisa muito difícil e tal, e o chefe de gabinete precisava de alguém de confiança. E como eu era muito próximo ao Paulinho, o Paulinho me recomendou que procurasse eu. Aí fui lá, eu falei, olha, eu preciso agora do momento, se eu achar uma outra pessoa, eu coloco, deixo você mais à vontade. Eu falei, que a ideia minha é se fazer a promotoria, então eu vou sair, melhor você escolher uma outra pessoa. Né? Não, fica aqui. Provisoriamente acabei ficando definitivamente. Ok, entendi. E aí acabei não fazendo o concurso, uma pena, né?
era uma grande paixão que eu tinha, principalmente nessa área penal, né? Eu acho que todo mundo vai fazer direito. Sim. E tive bons professores, né, que foram meus chefes na promotoria, dentre eles o Fleury. Ok. Ele era o promotor-chefe da segunda vara criminal do Fórum do Jabaquara. E eu fui... O delegado, né? Não, delegado não. Governador. Que foi o governador. O governador, tá, ok, tá bom. E foi bastante interessante. Depois tinha a Tilene, que eu fiz a curadoria de massa falida. Peguei pessoas realmente brilhantes e que puderam me oferecer e me dar um conhecimento que eu não poderia não aprender na faculdade. É verdade. A escola da vida foi melhor, né? A escola da vida era uma coisa. E era uma coisa interessante, porque teve um dia que eu peguei um inquérito de uma senhora que tinha batido o carro e tinha machucado o filho. E fizeram um inquérito. E eu olhei, denunciei, aí eu vou falar uma coisa para você. Você tem que imaginar que a mãe está sentindo, que sentiu ter machucado o filho, é a dor muito grande, muito maior, e a pena nós já passamos por todo esse período. Então não tem que denunciar. Não foi uma coisa culposa, tal, foi sem querer. E você tem que analisar o seguinte, uma coisa que você nunca vai cometer na tua vida, aí você tem que ir para o rigor. E aquelas coisas que podem acontecer em qualquer um, tem que ter atenuante, a gente tem que ter uma visão humana com relação a isso. Né? Então eu ia falar, tem um monte de processo aqui, vem milhares de processos por mês aqui na vara. E você tem que olhar aqueles que a gente não pode deixar a pessoa solta, você não trabalhar com isso. Esses crimes você tem que se retirar. Os outros, é claro, você não pode deixar largado, mas as prioridades são essas. Né? O olhar é diferente. O horário humano. Está certo, bacana. Isso. E eu tive essa experiência que foi muito gratificante. Tinha vários amigos meus que estavam fazendo curso de promotores. Muitos foram para a promotoria, outros foram para a magistratura, e tenho uma grande saudade dessa época gostosa que a gente tinha. Aí nesse período também, um pessoal, uma vez, que era vereador, o Celso Matsuda. Sim, eu lembro. O Celso Matsuda era muito amigo do meu pai. Sim. Meu pai foi uma das pessoas que lançou o Celso na política. E ele tinha sido indicado para ser o vice-prefeito do candidato Leiva. Né? E aí, Leiva, né? E aí, batendo papo, trocando as ideias, acharam por bem lançar alguém para substituir o Celso. E aí, vieram falar com o meu pai, olha, estavam pensando no Aurélio e tal. Aí foram falar comigo, eu não queria. Eu falei, poxa... Isso era 86, 87, por aí? Eu lembro, tá. Mas aí eu já estava, advogando, né? Estava no escritório de advocacia e tal. Era muito difícil largar. Mesmo assim, lançaram e transcorreu a campanha e tudo. Eu não tive tempo de fazer campanha naquela época, porque o meu escritório era eu sozinho. Né? Entendi. Então você tinha de trabalhar. Para trás não tinha ninguém. Não tinha ninguém, né? Então eu não tinha prazo, uma série de coisas. A gente fez um pouco de campanha. Quem fez campanha mesmo foi meu pai. Certo. E a gente foi até bem votado. Né? Aí, infelizmente, falei, então agora vou pensar. Vou pensar na campanha do meu pai, esquece eu aqui, que eu vou cuidar aqui do meu escritório e tudo. Mas depois, na outra eleição de vereança, resolveu lançar novamente o candidato. E aí foi eleito. Né? Bom. Já era 90, é isso? Já era 92. 92, tá. Aí ele falou, bom, vamos lá, né? Vamos ver.
você vai com tanta garra, tanta vontade, e peguei um tempo áureo da Câmara Municipal. Tinha um Toninho Sampaio, que era o presidente. Isso, ele era do Tatuapé, né? Tatuapé, Isso, E ele rivalizava com o Brasil Vita. Isso, né? exato. Foi uma coisa bastante... Mas era uma rivalidade que um queria fazer melhor pelo outro, mas todo mundo ganhava, né? Mas eram assim, dois grupos políticos. Isso, né? mas porque tem às vezes aquela rivalidade que um não deixa o outro crescer. Não, pelo contrário. Aquilo, a coisa Pelo acontecia. contrário. Legal. Aí foi naquela época que eu tive contato mais próximo com o Paulo Kobayashi. Isso, né? que foi meu professor. Nosso. Isso, geografia, exato. Nosso professor. Eu tive momentos bastante interessantes. Eu fui eleito junto pelo PL, na época, e fazia parte da bancada o Kassab. Ele foi eleito pela primeira vez vereador. Era o Marcos Sintra, o Kassab, Viviane Ferraz, Toninho Sampaio, Bruno Feder, né? Eram esse e eu. Essa é a bancada do PL na época. Entendi. Né? Foi uma coisa bastante interessante. Aí lá pelas tantas, eu briguei com o Maluf, eu rompi com o Maluf e fui no PSDB. Né? Meu pai não gostou muito naquela época, né? Mas entendeu, a minha posição era diferente e tudo. E foi um momento bastante interessante na política. A gente teve uma profundidade, era mais oposição do que situação. Acho que a primeira vez que o vereador saiu da situação e foi com a oposição. Tirou do que era mais cômodo para trabalhar um olhar diferente, é verdade. Mas foi um processo bastante interessante. Mas te deu mais experiência, né? Me deu bastante bagagem. Porque um era o andar da carruagem normal, né? Exatamente. Mas daí o paralelo, como paralelo, exatamente. Foi bastante interessante. De lá, depois nós fomos eleitos mais outras vezes, né? E eu perdi 2 eleições. Uma eleição eu perdi faltando acho que 300 votos, uma coisa mínima, né? Aí você imagina, eu devia ter ido para tal lugar, tal outro, acabou. Mas é que é duro. E outra, estatística é um negócio que dá surpresa, né? Dá surpresa. Sabe o que eu brinco quando o pessoal fala assim para mim? Ô Kendi, o que você acha que é estatística? Eu falo assim, estatística é igual um biquíni. Ele mostra o que é sugestivo, mas esconde o essencial. É verdade. E eu tenho que trabalhar muito Zona Leste também, né? Porque você vê, o Uruguai tem 3 milhões de pessoas, a Zona Leste tem 5 milhões. 5 milhões, é muito grande, né? Então, e depois eu fui reeleito outras vezes, e perdi uma outra, fiquei suplente. Eu estava já no PV, de uma época que eu estava bastante ligado às questões de sustentabilidade, ligado ao meio ambiente. E eu perdi pelo presidente da época do PSDB, do PV Nacional. Né? Mas ele logo depois se elegeu deputado federal e eu voltei a ser postulado federal. Né? Mas foi um processo bastante interessante. Eu tenho alguns projetos, para você ter ideia, lá atrás, que agora estão se tornando realidade. Para você ver, depois de tanto tempo, a gente vê pelo menos um sinal de alguma coisa. Um deles é o Boulevard da Liberdade, que em cima da leste-oeste, né, você ia fechar aquele rompimento que foi feito quando fizeram a leste-oeste. E desde aquela época, o diretor da Enurb na época era o Celso Mazzulli, e a gente estava discutindo como que a gente poderia revitalizar a Liberdade. E veio essa ideia de colocar uns tampões na leste-oeste, fazer estacionamento embaixo, em cima, colocar algumas atividades ali.
Esse projeto quase foi para frente, infelizmente nós tivemos alguns percalços, foi abandonado, foi retomado e tudo, porque naquela época muita gente imaginava como é que você vai fazer uma licitação do potencial construtivo do espaço aéreo, porque é um espaço aéreo que você vai licitar. Exatamente. E aí não tinha parâmetro para isso. No Brasil não tinha essa experiência. E a gente bateu muita cara. E muita gente falou, poxa, eu vou ser dono do espaço aéreo durante 30 anos. Como é que é esse espaço aéreo? Como é que você se produz? E a coisa foi degringolando. Nesse governo, no governo do FEDER, do governo do Covas, nosso saudoso do Covas, eu comentei que tinha esse projeto. Ele falou, traz aí, vamos reexaminar e tal. Eu mostrei para ele, gostou bastante, né? Durante a campanha. Ele falou, vamos tocar para frente. Infelizmente ele acabou falecendo, mas eu tive novamente conversando com o Ricardo Nunes, mostrei o projeto, ele imediatamente abraçou o projeto. Ele falou, esse projeto é fantástico. E hoje a tecnologia ajuda as pessoas a pensarem melhor, né? A visão é diferente, né? É diferente. Aí começamos a discutir, conversar. Eu falei, Aurélio, eu tenho interesse em tocar esse projeto. O que você acha? Só que ele tem que reformular esse projeto. Não é claro, você fica à vontade. Ela vou chamar o pessoal, vamos estudar. E o Boulevard foi alterado para o Esplanada da Liberdade. Tá? É uma coisa, vamos dizer, no nível do chão, com uma construção ao final. Né? E foi feito um PI, um procedimento de interesse das empresas. Apareceram mais ou menos 12 empresas interessadas, mas aí tem vários procedimentos. Né? No final ficaram 4 e ainda não terminou a PI, mas mostra que aquele projeto de 30 anos atrás, a gente está conseguindo resgatar. Bacana, e outra, tudo quando você faz um projeto, você faz um negócio e não vem nenhuma empresa. Quando você vê 12 empresas, fala assim, não, realmente ele é factível. Né? Mas foi uma preocupação, né? Porque quando, vamos levar, eu ainda falava uma coisa assim positiva, fiquei preocupado. Você estava vendendo vento. E aí, o que é difícil, assim, aquelas pessoas não conseguem enxergar, é difícil, né? É difícil. Mas hoje, como você falou, a tecnologia hoje faz você imaginar o imaginável. Aqueles prédios que existem em Dubai lá, assim, como que alguém ia imaginar que isso? É absurdo, né? Imagina. Mas a coisa ali acendeu bastante, porque no Japão é comum isso. Exato. Né? Você vê nos viadutos, né? As ruas não tem esse rompimento da malha, né? É uma coisa única. Exato. Embaixo é um shopping, sei lá, uma coisa, né? A hora que eu vi aquilo, eu falei, poxa, realmente nós temos toda uma condição para levar à frente. Né? Esse é um projeto bastante interessante. Um outro projeto que a gente conseguiu aprovar há 4 anos atrás, nós demoramos 3 para implantar, e 12 anos para votar, que é o projeto do Parque Augusta. É um projeto que... Ali perto da Caio Prado, não é? Exatamente. Na Rua Augusta com a Caio Prado. Isso. Vieram... eu estudei naquele colégio. Não, mas ali, onde está aquele terreno, era o Colégio Bezo Azul. É verdade. Bezo Azul. Tem um filme da Vera Fischer que foi filmado. Era muito antigo, né? Da época Mackenzie. Derrubaram o colégio na época do Jânio, depois foi feito um acordo com o proprietário, 30% da área ficou sacramentado, que seria feito, seria preservado, porque, por incrível que pareça, ali, lá no final, nós temos Mata Atlântica preservada. Não é que as pessoas plantaram, por incrível, então é uma coisa fantástica. No centro da cidade, você tem uma mata preservada de Mata Atlântica. Né? Então é uma coisa de tirar o chapéu. E vieram o pessoal
lá do Movimento Cerqueira César, da Associação dos Moradores, né? Trabalhando em cima desse projeto. Nós encampamos, na época, era eu e o vereador Juscelino Candeiro, e começamos a discutir esse projeto, mas era um projeto, na realidade, nós queríamos transformar um parque numa área particular, então imagina a dificuldade. Mas nós conseguimos um decreto de utilidade pública, depois foi revogado, e o proprietário fez um monte de projetos, a gente ficava discutindo, e eles também não conseguiam avançar também com o que fosse fazer, e a gente ficou todo esse período. Chegou um determinado momento, eu consegui aprovar pelo menos em primeiro. Então, votou em primeira, todo mundo votou. E no governo Haddad, o pessoal veio para dizer, vamos aprovar o projeto e tal, mas já tinha alguns empreiteiros interessados em construir 5 torres. Aí fomos lá ver, eles queriam preservar só aqueles 30% que já obrigatoriamente tem que ser preservado. Só. Eu falei, não, eu não concordo. E ficou nessa briga. No final, nós aprovamos o projeto, nós vamos seguir, nós vamos usar todo o terreno, que são 22 mil metros, e vamos aprovar. Eu, da confiança, acreditei. Depois eles voltaram atrás. Mas quando voltaram atrás, nós já tínhamos preparado, porque no plano diretor estratégico da época, nós já colocamos que seria um parque, né? O uso e ocupação do solo, isso, né? O funcionamento. Um centro de recreação. Exatamente, nós também colocamos isso, apesar que eles tinham o direito de protocolo. Mas o movimento da sociedade foi de tal monta, e depois que os proprietários desistiram. Então a associação fez um trabalho bacana. Fez um ótimo trabalho, juntamente com a promotoria, né? O departamento do meio ambiente. Eu quero deixar um crédito aqui também, na época, pelo prefeito Dória e também pelo o Gilberto Natalini, que era o secretário do Verde, que também se dedicou muito para que a gente pudesse viabilizar esse projeto. E por incrível que pareça, por uma série de questões, né, porque eles fecharam, e não podiam fechar, nós tivemos várias ações correndo, né, eles, no final, um acordo que foi feito, eles, com recursos da empresa, para não pagar a multa imposta judicialmente, eles assumiram a responsabilidade de implantar o parque. Então, se você vai lá, o parque saiu... Eu já fui lá. Saiu tudo de graça para a prefeitura. A prefeitura não pagou absolutamente nada. E a população ganhou. Né? Ganhou. E uma coisa interessante é que a gente, ao invés de pagar em dinheiro, pagamos em potencial construtivo. Então, isso foi um grande caminho que se abriu para a aquisição de novas áreas, você oferecer para os proprietários, que inclusive constou no plano diretor anterior, em vigor, né? Sim. Hoje, essa permuta que você pode fazer em potencial construtivo e receber o imóvel, né, como doação. Então foi uma coisa bastante interessante, avançou bastante nessa questão. E básico, ela hoje se chama Parque Augusta Bruno Covas, né? Em homenagem ao nosso querido Bruno, né? Infelizmente faleceu. Mas nós temos quase 2 milhões de visitantes em quase 3 anos de funcionamento. É um dos parques mais visitados que nós temos aqui na cidade de São Paulo. Aurélio, nós estamos aí nos instantes finais, eu quero que você volte outras vezes, tá? Você pode deixar seus contatos, nós vamos escrever aqui também. Claro, vou até anotar agora, desculpa, eu estou mal de memória, mas eu estou com a colinha aqui. A colinha aqui, deixa eu pegar a colinha aqui. Agora eu estou aqui. Bom, queria colocar o nosso gabinete aqui a você.
vocês estão nos ouvindo, vocês podem, o telefone nosso é 11 3396 4286. E nós estamos lá na Câmara Municipal, na sala 618, né, no 6º andar. O WhatsApp nosso é o 11 98665 4554 e o nosso Tem Instagram? o Instagram é /Aurélio underline, né? Sim. Nomura e Facebook /Aurélio Nomura Aurélio Júnior. Perfeito, nós vamos escrever aqui também. Meu amigo, felicidades, tá? Eu que agradeço. Fazendo esse Obrigado. brilhante trabalho aí. Obrigado, vamos estar sempre às ordens. Isso. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico profissional que temos trazido grandes alegrias para melhorar a cidade de São Paulo. Aurélio Nomura, nós finalizamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima.